E nesta manhã nós estamos finalizando o mês de março, o último domingo deste mês. E nestes domingos de março nós celebramos o aniversário da nossa igreja, 110 anos de organização. Todos os domingos nós tivemos essa conotação e no dia 12 de março, que foi uma quarta-feira, nós tivemos um culto com presença de autoridades da cidade, comemorando de fato 110 anos de vida. E na manhã de hoje nós vamos homenagear, após o sermão, irmãos que caminham conosco até hoje, que fizeram parte da história da igreja e que são descendentes dos membros fundadores da nossa igreja. E vamos também homenagear aqueles que estão escrevendo a história nos dias de hoje, os irmãos do conselho, os irmãos do nosso Ministério de Ação Social e Diaconia. E de uma forma muito especial, nós convidamos nesta manhã para trazer a palavra do Senhor, o reverendo Estênio, que é pastor da nossa filha caçula, a última igreja organizada pela nossa igreja, que foi a IPI de Gileade, que no final do ano agora completou 1 aninho. E o pastor Estênio foi o pastor que iniciou este trabalho lá na região do Éden. Alugaram uma casa, a igreja de ponto de pregação virou a congregação e no final de 2012 a igreja foi organizada, sendo mais uma igreja para o presbitério de Sorocaba, para a IPI do Brasil. E o pastor Estênio, desde o início, desde a concepção, coordenou este trabalho e hoje é o pastor da igreja. Então é um dia de festa. Nós estamos comemorando desde os fundadores até a filha caçula. Nós realmente estamos felizes em receber o pastor Estênio, que nesse período todo se tornou também um grande amigo. Então, pastor, seja bem-vindo, você está em casa. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Fique em paz. Obrigado. Bom dia, igreja, graça e paz no seu coração. Amém? Vou ter que me policiar aqui para não exceder o horário, que a gente quando chega na casa da mãe, a gente fica à vontade, né? Já vai abrindo a geladeira, já fica tranquilo. Mas eu confesso para você que eu não imaginava que a minha perna ia tremer aqui em cima, igual da primeira vez que eu subi aqui como seminarista, né? Que bom, isso é temor do Senhor. Bom, que dizer diante de tudo isso, né? Gratidão, acho que a palavra é gratidão. A gente realmente tem a primeira igreja como mãe, tem uma gratidão assim enorme. E eu confesso para vocês que quando a gente organizou lá, realmente foi difícil parar para pensar que aquele cordão umbilical tinha sido cortado. Foi fácil não, demorou a cair a ficha. Eu estou muito feliz com a data comemorativa e tudo. E confesso para vocês que gostaria muito de ter trazido assim de estar trazendo uma mensagem bem festiva e tudo e tal, mas eu ando muito preocupado porque a gente olha para trás, esses 110 anos, a gente vê realmente um povo santo aí, um povo que, diante de todas as dificuldades, perseverou e nós chegamos até aqui, mas quando olho para frente, eu fico preocupado. Então, estou trazendo uma palavra assim, para a gente refletir, para a gente pensar qual é o futuro da igreja. Eu quero convidar você para abrir a sua Bíblia em 2 textos, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Nós vamos ler esse verso e depois vamos ler Lucas 15, de 11 a 32. Então, abra aí as Escrituras Sagradas, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo de número 15. A palavra de Deus diz assim: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Agora você pode abrir em Lucas, o Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, do versículo 11 até o versículo de número 32. Essa imagem aí que você está vendo ao fundo é uma imagem que a gente tem usado lá na Gileade todos os sermões, né? Uma igreja que serve a Cristo. Palavra de Deus em Lucas 15,
11 a 32 diz assim: Continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu, e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai um novilho cevado, comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: Há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar? Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Deus, pelo poder do Espírito Santo sobre nós, nos dado pelo sangue do teu Filho Jesus derramado na cruz do Calvário, nós pedimos que o Senhor cele este lugar agora, Pai, que somente a ação do teu Espírito haja aqui, e que nós tenhamos realmente uma ação sobrenatural do Senhor, para que o nosso coração seja solo fértil, a nossa mente seja solo fértil para essas sementes que são a tua palavra. Todo e qualquer impedimento, toda e qualquer força contrária à ação do Senhor caia por terra agora, na autoridade do sangue e do nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, eu não sei quanto a você, mas eu ando muito preocupado. Eu acho que no vocabulário de todo pastor, eu tive o privilégio já de conhecer o pastor Isaías aí também, já foi amor à primeira vista, né? Coisa boa demais da conta. Vocês estão bem servidos aqui sempre. Os meninos aí, o Wagner, o Guto, enfim, a galera toda aí. Mas no coração de um pastor, na mente de um pastor, uma das palavras que fazem diferença é avivamento ou reavivamento, né? Eu acho que todos nós estamos sempre pensando nisso. A gente fica assim contagiado quando a gente vê alguém com o olhinho brilhando. Eu costumo dizer que eu gosto de olhar nos olhos e ver o olhinho brilhando, né? E aí a gente vê muito isso no novo convertido, aquela figura assim apaixonada, querendo mudar o mundo. Mas a gente percebe que às vezes, com o caminhar e
e aí as dificuldades, a igreja é santa e pecadora, aquela coisa toda, a gente vai esfriando, as pessoas vão esfriando, e o grande problema hoje é que o próprio conceito de pecado está mudando, né? O mundo mudou muito. Hoje o homem quer ser mulher, a mulher quer ser homem, o casado quer viver como solteiro, o solteiro como casado, os heterossexuais não querem se casar, os homossexuais estão brigando para casar, lutando, e a gente fica muito preocupado diante de um cenário como esse. Diante de tudo isso, eu já comecei a falar sobre família lá no Éden. E é sobre família que eu quero falar hoje, né? No Brasil existe um problema muito grande de paternidade. Aí um grande contingente dos brasileiros vem de lares disfuncionais. Talvez não seja a realidade de muitos de vocês aqui, que são descendentes de famílias cristãs, e eu confesso para vocês que admiro demais isso, né? Quem dera eu tivesse vivido uma realidade como a muitos de vocês, ter nascido num lar cristão, com valores cristãos, né? Mas a realidade é que pelo menos 1/3 hoje da população brasileira não tem nem o nome do pai no RG. Nem o nome do pai. A escola que a minha esposa trabalha são 1.500 alunos. Quase 50% deles não tem o nome dos pais no RG. Então é um problema de orfandade, um problema de identidade que assola a família, consequentemente adentra a igreja. Eu quero falar com você a respeito disso hoje, né? Desse privilégio, quando a gente olha para essa parábola aqui e vê que ela se dá dentro assim, de um exemplo de família. Jesus, no capítulo de número 15, está falando com pecadores, está falando com religiosos, e nessa cultura judaica, família é coisa sagrada, a figura do pai é sagrada, por isso esse pai aqui tipifica Deus, e esses filhos aqui, talvez cada um de nós se encaixe em alguns desses modelos aqui, até um outro que eu estou trazendo também para refletir. Mas quando refletia nesse texto, eu também pensava que a grande inveja de Satanás é essa, né? É realmente ter perdido o seu lar, ter perdido a oportunidade de ter Deus por pai. E Satanás, ele investe na criação de Deus a partir do primeiro casamento. Estava refletindo, eu não sei o tempo que durou, eu não sei qual foi o tempo que Adão ficou solteiro, mas a palavra de Deus diz que houve um tempo. Houve um tempo que Adão estava solteiro e Adão olhava, então, ali a criação, e ele via que ele tinha alguma coisa incompleta, e a palavra de Deus diz que Deus olhou e viu que Adão estava só. Não é bom que o homem esteja só. Ou lhe fazer uma auxiliadora, e a partir do momento então da instituição do primeiro casamento, da construção da primeira família, o maior projeto de Deus foi quando Satanás atacou. Por isso que a família até hoje é o alvo máximo de Satanás. O prazer dele é destruir a família da fé, família nuclear, família natural, todo tipo de família é o alvo dele, destruir a família. Bom, primeiro ponto que eu quero pensar nesse texto, quero deixar o filho mais jovem de lado, e eu quero pensar no filho mais velho, né? E uma coisa que eu vejo, irmãos, infelizmente, é que muitas vezes, muitas pessoas dentro da igreja estão se comportando como o filho mais velho, né? Eu coloquei essa frase, dá para ser feliz no trabalho, também, porque eu vejo muitas pessoas lá na minha igreja, né? Minha, entre aspas, uma maneira carinhosa de falar, que vivem reclamando do seu contexto de trabalho, né? Uma infelicidade assim, e querendo mudar do ramo de atividade e tal. E aí eu assemelhei muito a isso ao contexto desse filho que também trabalhava, né, no segmento ali agrícola com o pai, mas trabalhava de forma infeliz, vivia de forma infeliz. Irmãos, quando eu cheguei aqui, li aquele banner ali, construindo uma igreja, e depois li Atos 1:8, você acha que quem recebe poder no Espírito Santo, né, essa unção que vem do alto, dá para ser infeliz? Dá para passar o dia inteiro carrancudo? Dá para reclamar da vida? Não dá, irmãos. Não tem como. A gente pode até viver um instante aí de sabor, um instante de dificuldade, mas quando você está cheio do Espírito Santo, o céu se abre.
O céu fica aberto para você. A palavra de Deus diz que Estevão estava sendo apedrejado. Ele olhou para o céu e viu Jesus e falou: Senhor, perdoa, eles não sabem o que fazem. Coisa boa é essa aqui, está cheia do Espírito Santo. Mas tem um monte de gente dentro da igreja hoje está como esse filho mais velho. Parece que estar na casa do Pai, assumir os compromissos que são dados pelo Pai, é um fardo, é um peso. A pessoa vem pesada para a igreja. Sabe aquela pessoa extremamente crítica? Tudo tem que estar dentro do costume. Mudou alguma coisa, já é reclamação. E aquela coisa, aquele enfado, aquela canseira. E isso entristece o coração do pastor. O pastor fica realmente angustiado, o pastor não entende como é que pode uma pessoa que recebeu a Cristo como Senhor e Salvador, uma pessoa que tem o seu livro escrito no livro dos céus, que vai passar a eternidade na glória, viver dessa forma. Só crítica, sabe aquela pessoa que não tem uma palavra de vitória? Às vezes eu vejo até pastores assim. Pessoas que, sabe, eu não sei, Davi no Salmo de número 51, fala: Senhor, não me tire a alegria da salvação após ele ter cometido o seu pecado. Mas a Bíblia fala que esse irmão mais velho, ele entrou nesse legalismo. Eu fico imaginando, irmãos, né? A gente quando chega em casa, que estava dizendo, né? É uma alegria você chegar em casa. Quem viaja aqui sabe. Você passa uns dias fora, quando você chega em casa é uma alegria. Esses dias estive fazendo um curso lá na Jocum, até falei com o pastor Daniel. Meu Deus do céu, quando eu cheguei em casa foi uma alegria. Agora você fica imaginando, você chegando na casa do Pai, uma festa acontecendo, e você não entra, faz beicinho, faz birra. O que está acontecendo aí, né? Pai, tem uma festa aqui na igreja, eu já chego correndo, dançando, pulando, que nem Davi ali na frente da arca, dando glória a Deus, aleluia, né? Pode até chamar meio de pentecostal, não tem problema, né? Mas é coisa boa demais da conta, fazer uma festa, se alegrar, a vitória do outro, com a bênção do outro, com a restauração. E a gente tem que viver nesse contexto. Mas esse irmão aqui, eu não entendo ele. Uma pessoa complicada, né? Uma pessoa imatura. Aliás, tem gente que nunca cresce na fé ou acha que cresceu tanto, que está tão maduro que apodreceu. Fruto maduro demais está podre. A gente está sempre aprendendo, sempre reaprendendo, sempre desaprendendo algumas coisas. E infelizmente, irmãos, quando eu vejo esse irmão aqui, eu olho para a igreja e eu vejo algumas pessoas que se assemelham a ele. Talvez em até alguns momentos da minha vida eu já me assemelhei a ele também. A Bíblia não diz que o irmão mais novo gastou com prostitutas, mas ele é um acusador. Ele vai acusar o irmão na presença do Pai. Coisa terrível, coisa terrível. Nós precisamos realmente desfrutarmos da alegria de estarmos na casa do Pai, trabalhar na casa do Pai, evangelizarmos, sermos missionários, etc. e tal. Ter essa alegria, né, da salvação. Eu não entendo. Se tivesse ali um ambiente de choro, aí sim eu entenderia o questionamento. O que aconteceu? As pessoas estão chorando, né? Por que esse luto? Mas não, havia uma festa. E às vezes na igreja é assim. Às vezes um pecador se arrepende lá fora, né? Principalmente aí o pessoal dessas tribos aí, né? Tem tanta tatuagem, tanto piercing, que quando anda faz até barulho, né? Blim, 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 blim. E aí chega na igreja, a gente acha meio estranho o visual, mas a gente tem que se alegrar, tem que fazer festa, falar glória a Deus. Mais um filho que estava perdido e foi restaurado, né? Vamos dar uma roupa nova para ele, vamos vestir ele diferente agora, vamos fazer festa, houve salvação. Mas, infelizmente, irmãos, nós temos visto aí, pessoalzinho aí dentro da igreja que está precisando de um pouquinho de domínio próprio. A gente ganhou uma Bíblia de mármore lá na igreja, né? E aí precisava escrever um texto, um versículo nela. E a primeira coisa que Deus colocou no meu coração foi Gálatas 5, versículo 21 e 22. O fruto do Espírito. Como é que pode uma pessoa dizer que é salva e não ter o fruto do Espírito? Os 3 primeiros gomos: amor, alegria e paz. Dá para uma pessoa ser salva e não ter amor, alegria e paz? Não dá, irmãos. Talvez seja convencimento.
Talvez a pessoa esteja aí dentro da igreja há muitos anos, mas nunca conheceu esse Cristo verdadeiro. E o último gomo do Espírito é fundamental, domínio próprio. Durante muito tempo eu não tive domínio próprio. No trânsito, Satanás me prova ainda. Mas graças a Deus, irmãos, Deus me deu domínio próprio hoje. Hoje eu posso vir aqui, subir aqui e dizer para você que eu tenho domínio próprio. Deus me deu domínio próprio. Eu ouvi uma aí esses dias muito boa, que diz que quem não tem domínio próprio, tem demônio próprio. Né? E é verdade, porque olha, a pessoa, né, quando perde o domínio próprio, o demônio às vezes, né, contra aquela ocasião ali para usar. Mas enfim, pense nisso aí. Segundo ponto da nossa reflexão, até para não se estender demais, não cair na tentação, né? É um caso que não está relatado aí na Bíblia, mas são pessoas de coração dividido dentro da igreja. E aí eu quero dar uma palavra para a juventude. Juventude, presta atenção, juventude, né? Olha, eu perdi 10 anos da minha vida. Se eu morrer com 70 anos, eu posso dizer para vocês que eu vivi 60. Nas drogas, né? No crime, na prostituição, em todo tipo de imundícia, na convivência mais imunda da face da terra, eu passei ali, eu vivi ali. E o que ficou para mim? Tristeza, dor. E às vezes eu vejo jovem dentro da igreja querendo experimentar o mundo, querendo ir para balada, viciado em pornografia, num pecado de fornicação, sabe? Irmãos, que isso? Não tem, eu costumo dizer que eu conheço todo tipo de droga, e o barato que Deus dá, o barato que é ser cheio do Espírito Santo, não tem nada lá fora que dê. Essa adrenalina, essa alegria, essa unção, esse revestimento. Tem gente hoje que, ao invés de vestir a armadura, está fazendo striptease da armadura. Tirando a justiça, tirando a verdade, tirando o capacete da salvação, né? Jogando o escudo da fé de lado. E aí é alvo fácil para o diabo. É presa fácil para o diabo, né? Então é tempo de a gente parar e realmente entender a nossa identidade, sabe? Eu acho que muitas vezes tem faltado isso, a gente entender a identidade que Deus deu para a gente. Uma das maiores tragédias do homossexualismo é justamente isso, é a pessoa ser roubada da sua identidade. Satanás, ele destrói tanto a pessoa que ele rouba a identidade dela e ela já não sabe mais quem ela é. E nós aqui, nós temos que ter certeza da nossa filiação. A gente tem que olhar na nossa filiação e tem que ver Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Amém, irmãos? Amém? Pode dizer um amém bem forte, amém? É gostoso, aleluia. Coisa boa demais da conta. Não é verdade? Eu quando olho para a minha filiação hoje eu vejo isso. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, marcado com sangue, sangue inocente, sangue precioso. É nessa filiação que eu fui adotado, que eu fui concebido, que eu fui gerado. Eu sei quem eu sou, eu sei para onde vou, eu sei qual é a minha função, eu sei qual é o propósito de Deus na minha vida. Mas a gente tem hoje aí pessoal aí que, como diz lá em Isaías 29:13, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Gente que não dizima, gente que está em pecado e não muda de vida. Pastor, de vez em quando eu venho aqui usar o pastor Daniel de Jesus, sabe? Eu faço o papel de João e ele o papel de Jesus. Aí eu venho e ponho a cabeça no ombro dele e falo, pastor, faz um cafuné aí que está difícil a coisa, né? E aí a gente chora um pouco junto. Porque você sabe que é você olhar no olho da pessoa, ver que ela está em pecado, ter certeza que ela está em pecado, e você ir com todo jeito ali, né? Para não enfiar a mão na ferida demais e levar a palavra, e falar a palavra e tal, e orientar e tal, mas a pessoa não larga o pecado, e a vida vai afundando, vai naufragando, até acontecer o quê? Sair da igreja. Não, esse pastor não presta. O problema é o pastor. O problema é a igreja, o problema é o louvor, o problema é isso, o problema é aquilo, o problema é aquilo. Todo mundo é o problema, menos a pessoa. Paz, a gente quando se entrega na mão de Deus, olha, eu falo para vocês, irmãos, eu não sou digno de estar aqui nesse púlpito. Mas a misericórdia, a bondade, a graça de Deus, ela é tão grande que a gente quando se entrega na mão dele, ele faz coisas
tremendas, né? E só para vencer essa pauta aí, eu só queria lembrar de algumas pessoas, e a primeira delas que eu queria lembrar é Saul. Aliás, diga-se de passagem, né? Nós temos muitos Saúls na igreja hoje. Saul chegou num estado de deploração, de pecado tão grande, um homem que foi cheio do Espírito Santo, que foi usado por Deus, que a Bíblia fala que Davi precisava tocar a harpa para o espírito maligno da parte de Deus dar uma acalmada. Tem gente que vem na igreja hoje para ouvir o louvor, para dar uma refrescada, né, nos seus demônios próprios, para aguentar mais uma semana. Porque a coisa está feia, já está quase consultando uma pitonisa, está assim perto de buscar uma cartomante aí para ver o futuro, a coisa está feia. E pessoas como Saul, Ananias e Safira, Balaão, Nadab e Abiú, pessoas que entram para a história de uma forma triste e trágica. Pessoas que estavam ali, faziam parte do povo de Deus, estavam na congregação dos santos, tinham tudo. Balaão, irmãos, era um profeta de Deus, tinham tudo para entrar aí, né, nessa galeria. Rapaz, eu não vejo a hora de morrer para Deus confirmar logo meu nome nesse negócio aí. Verdade, né? Que enquanto a gente estiver vivo, daqui para frente, a gente ainda pode estragar tudo. Deus não estraga tudo, mas a gente é capaz de estragar tudo, né? Então, esses que já morreram, já dormiram em Cristo, glória a Deus, aleluia, já estão na glória, mas a gente tem que vigiar. Bom, dentro desse cenário todo aí, irmãos, é lógico que fica a festividade, fica a alegria. Eu quero crer que esses dois exemplos não serviram para ninguém aqui hoje, né? Mas não deixe o seu coração dividido, né? E o último tópico aí da nossa mensagem, então, é a gente buscar os órfãos de Deus. Lá fora, irmãos, tem um monte de gente órfã, um monte de gente perdida. E aí, quando eu vi esse banner aqui, eu falei, glória a Deus, glória a Deus. E estou feliz de ver aqui a igreja cheia, lotada, galeria. É isso mesmo. Eu e você, nós fomos adotados em Cristo. Fomos chamados para sermos filhos, para buscarmos irmãos e irmãs que estão lá fora. O sal dentro do saleiro, ele é sal, ele tem cor de sal, ele tem cara de sal, ele tem jeito de sal, ele é sal. Mas se ele não sair do saleiro, ele não tem função nenhuma. Pregue o evangelho, irmãos. Deus abençoe. Se você se sente limitado, você se sente incapaz de pregar o evangelho, Deus abençoe. Compre um CD da Bíblia, um folheto, faça alguma coisa, mas não deixe de levar o evangelho, porque o que tem de gente perdida lá, essa minha ida na Jocum lá, eu vi assim pelo menos uns 15 ex-homossexuais restaurados. Um rapaz fez até a cirurgia, amputou o membro, mas está lá restaurado, falou, não, de agora em diante eu vou ser eunuco de Deus. Inclusive, em junho nós estamos trazendo uma ex-homossexual de Curitiba para testemunhar aqui. Essa gente está lá fora precisando de um pai, que nem eu estava, precisando de um lar, precisando de irmãos, precisando de roupa, precisando de identidade, precisando de festa. E nós fomos chamados para isso. Para que muitas outras Gileades, Moriás e tantas outras igrejas nasçam. E nasçam bem. Nasçam bem. Não num processo de divisão, de facção, de dissensão. Que aí não cresce. Aí não vai para frente. Mas nasça de forma natural, depois de 9 meses de gestação, com amor, receba o leite maternal ali. Então, o que eu quero deixar aqui para você hoje, para mim, cuida da sua família, irmão. Cuida da sua família, das duas, sua família lá, sua casa, e cuida da família da fé. Quando você vê alguém dentro da igreja exalando amargor, exalando crítica em excesso, ora por essa pessoa. Se preciso for, põe até a mão na cabeça e expulsa o demônio. Entendeu? Mas não deixa não. Igreja é lugar de festa. Essa festa dos 110 anos tem que perdurar
para sempre, para 111, 112, eu sei lá. Todo dia na igreja, todo dia na sua vida, tem que ser um dia de festa. Porque você nasceu em Cristo, você é nova criatura, as coisas velhas ficaram para trás. E isso não tem preço. Podia falar muito mais, mas que Deus abençoe em nome de Jesus. Amém. Que Deus realmente nos ajude, nos capacite a sermos essa igreja com coração não dividido, que nós estejamos com o coração totalmente entregues a Jesus, que a nossa casa e a nossa igreja esteja sempre à disposição para o trabalho do Senhor.